E aí, beleza? Bora falar da maior de todas as histórias, tipo a primeiríssima. Se segura aí, que a gente vai voltar lá no comecinho de tudo para entender como a nossa jornada começou de verdade. Pensa na cena. A pessoa acorda, dá aquela reclamada básica, mas, pô, tem comida na geladeira, um teto, tranquilo, né? Pois é. Mas e se eu disser que já teve uma época em que o normal era viver no perrengue? Pois é. A gente acha segunda-feira puxada? Imagina uma vida inteira no modo sobrevivência. Então, bora lá. Bem-vindos à pré-história. Ok, então vamos que vamos. Primeira parada, paleolítico. Pensa no jogo da vida, só que no modo hardcore. Sem tutorial, sem chance de dar contínuo e com bicho perigoso em todo canto. O nome bonitinho é Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, mas saca só o tempo disso. Quase 2,5 milhões de anos. É tempo pra caramba. Tipo, a maior parte da existência humana no planeta foi nesse esquema aí. E não era só a tecnologia que era básica, não. O próprio hardware da gente, o corpo humano, estava em pleno desenvolvimento. Era tipo um upgrade constante. Se liga na evolução só de olhar para os crânios. A diferença é absurda. Então, qual era o starter pack da sobrevivência? Primeiro, nomadismo. A galera não tinha CEP, vivia se mudando atrás de comida. Falando em comida, esquece iFood. O negócio era correr atrás do almoço, literalmente. A tecnologia de ponta, ferramenta de pedra, bem rústica. E o mais importante, andar em grupo, porque ninguém queria virar lanche de bicho. E já que não tinha Instagram para postar selfie da caçada, o jeito era usar a wall da caverna. É isso aí. As pinturas rupestres eram tipo o primeiro feed da história. Ali eles contavam como foi a caça, registravam os rituais. Era a primeira forma de arte e comunicação que a gente conhece. Mas aí veio a grande virada, o killer app que mudou o jogo de verdade, o domínio do fogo. Cara, o impacto foi absurdo. De repente dava pra cozinhar comida, se aquecer do frio, ter luz à noite e, talvez o mais importante, espantar os predadores. Foi um upgrade que, assim, revolucionou tudo. Beleza, depois de milhões de anos nesse modo hardcore, a humanidade finalmente começou a baixar o primeiro grande update. Uma nova era estava ali, ó, carregando. Essa fase de transição é o que a gente chama de Mesolítico. Pensa nele como a fase beta-teste da civilização. O clima do planeta estava mudando, então era preciso se adaptar, né? A galera começou a criar ferramentas menores, mais precisas, tipo o arco e flecha, estavam basicamente testando as novidades para o próximo grande salto evolutivo. E que salto, hein? O período que veio depois foi tão revolucionário que dá para chamar de a Revolução do Sofá. É, basicamente o momento em que a humanidade olhou e pensou, quer saber? Cansei de andar, e resolveu sossegar. E a diferença é gritante. No Paleolítico, o estilo de vida era de mochileiro, nômade, sempre se mexendo. Agora, no Neolítico, a galera sossegou o facho. Deixou de ser só caçador-coletor para virar agricultor, dono de casa, sabe? E a chave para essa mudança toda foi a tal da Revolução Agrícola. Foi o momento em que alguém teve a brilhante ideia de que, talvez, fosse mais fácil plantar a comida do que passar o dia inteiro correndo atrás dela. Uma ideia simples, né? Mas que mudou, nossa, mudou tudo. E essa ideia gerou um efeito dominó gigantesco. Pensa comigo, se tem comida garantida com a agricultura, para que ficar se mudando? Isso levou ao sedentarismo, ou seja, a galera parou num lugar só. E aí surgiram as primeiras aldeias. Com um lugar fixo, deu até para começar a domesticar animais, que ajudavam no trampo e, é bom, também viravam comida. E esse update pro Neolítico veio com um monte de features novas. Ferramentas de pedra poliba muito mais eficientes, mais afiadas. Começaram a fazer cerâmica para poder guardar os grãos da colheita. E até as primeiras grandes construções de pedra apareceram, o que já mostra uma organização social bem mais complexa, né? Ok, então a linha do tempo parece clara, né? Pedra lascada, depois pedra polida, tudo organizadinho. Mas, peraí, será que essa história é a mesma para todo mundo? Em todo lugar do planeta? Então, a parada é a seguinte. Essa divisão da história foi criada lá na Europa, um tempão atrás, e ela parte da ideia de que a história, com H maiúsculo, só começa quando inventam a escrita. Mas e aí? E as civilizações que não tinham escrita, mas tinham culturas riquíssimas, com histórias passadas de geração em geração? Elas não têm história? É algo para se pensar, né? Olha, a jornada é simplesmente fascinante. A gente saiu de uma luta diária pela pura sobrevivência, de uma conexão total com a natureza, para, bom,
para isso aqui que a gente vive hoje. Todo mundo conectado pelo Wi-Fi. No fim das contas, o resumo da ópera é esse. Nossos ancestrais passaram por todo esse perrengue, sobreviveram, evoluíram, dominaram o fogo, inventaram a agricultura, tudo isso para abrir caminho pra gente, milênios depois, poder reclamar que o Wi-Fi tá lento. É ou não é? E essa discussão toda deixa uma pergunta no ar. Se o jeito que a gente aprende a história acabou deixando um monte de gente de fora, a gente tem que se perguntar, afinal, quem é que faz a história de verdade? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.